Seja muito bem-vindo ao Descomplique Cast. Eu sou o Dr. Cláudio Ramos. Eu sou Clara Morena. E hoje nós vamos te mostrar 9 perguntas que todo médico deveria se fazer para destravar o seu consultório ou clínica, né? Então, vamos lá? Aqui no podcast você encontra assuntos que vão permitir que você, médico, torne o seu consultório ou a sua clínica mais lucrativos, mais organizados. Então, a gente fala muito sobre os detalhes de um consultório mesmo, os aspectos que você precisa desenvolver na sua equipe, na sua personalidade, para ter esse consultório lucrativo. Então, bora? Bora. Primeira pergunta, hein? Vou começar, hein? Pode? Pode, vamos com Vamos lá. tudo. Então, gente, por que médicos tão competentes acabam vivendo uma rotina que não era o que imaginaram quando se formaram? Antes eu vou fazer uma provocação. Você que está assistindo o nosso podcast, você hoje vive a rotina que você pensou lá atrás? Isso é mais comum do que você pode imaginar. Então, por que que isso acontece? A gente vai bater muito naquela tecla, né? A gente foi preparado para ser excelente no quesito técnico. A gente não foi preparado para pensar em outras habilidades que eram necessárias para ter um negócio de sucesso. Então, você se preocupou em fazer uma boa residência, uma boa pós-graduação, bons cursos de atualização e achou que isso era suficiente para ter um consultório lucrativo. E aí você percebe, na prática, que isso não é suficiente. Só que, por não ter essa consciência, você não planeja o que vem a seguir. Então, você não tem decisões estratégicas. Você acaba indo conforme a necessidade. Você vai indo apagando fogo ao longo dos dias, das semanas, dos anos. E você percebe que você para numa situação que não era aquela que você tinha inicialmente sonhado. Só que para você se colocar na situação que você lá atrás sonhou, isso precisa ser planejado, executado. Se for, como o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é bem provável que você não fique onde você lá atrás, sonhou estar. Faz sentido? Muito. Com Deu certeza. para entender? Uhum. Muito bom. Agora Muito é bom. minha vez de perguntar? Pode perguntar. Então, bora lá. Tá. Cláudio, em que momento... E a gente selecionou, pessoal, perguntas que já chegaram até nós. Então, a gente fez uma curadoria de coisas que a gente mais ouve dos médicos. Então, de onde vieram essas perguntas? Da nossa vasta experiência com médicos. Então, de coisas que a gente ouviu ao longo aí desses últimos 6 anos, a gente compilou em 9 principais perguntas, tá? Em que momento, Cláudio, que o médico percebe que esforço e resultado param de andar juntos? Então, primeiramente, eu queria fazer uma coisa que é uma matriz de esforço e resultado. Tá. Né? O que você deve dedicar a sua atenção, que você não deve dedicar a sua atenção, né? Então, se você tem um negócio que você tem muito esforço, mas tem muito resultado, esse é um bom negócio. Normalmente, bons negócios exigem da gente muito esforço, mas eles vão gerar grandes resultados. Esse é um negócio que a gente gosta de participar. Se você tem um negócio que você tem muito esforço e pouco resultado, esse negócio não compensa. Você tem uma margem baixa, né? Você vai se desgastar de trabalhar ali, né? O que a gente fala em relação ao convênio. Você tem muito esforço, você atende muita gente e você tem um pouco resultado. Esse é um negócio que você deve correr. Se você tem um negócio que tem pouco esforço e muito resultado... Foge também. Foge, porque isso é pirâmide. Isso é picaretagem, não deve ser sério. Né? Pouco esforço e muito resultado, eu não conheço. A gente não defende isso. Tá, não existe, né? Então, assim, pouco esforço e muito resultado, foge que você vai perder seu dinheiro em algum momento, você vai perder seu tempo de vida ali. Isso é pirâmide. Isso compromete sua reputação, né? Isso a gente não recomenda. E agora, se você tem um outro negócio que você tem baixo esforço e baixo resultado, esse pode ser o seu motor 2 ali. De repente, você empacota aquele conhecimento que você já tem, né, do consultório e você tem uma mentoria, né, com outros alunos. Você pode escrever um livro, né? Você pode ter outras formas de receita que você tem um pouco esforço e tem um pouco resultado. Você vai ter o teu motor 1, que é o teu consultório, né? Seus planos de acompanhamento, né? Os seus pacientes. Você vai ter o motor 2, que é aquela parte da medicina que você já vai empacotar um conhecimento que você já tem
né? E você vai ter pouco esforço, mas vai ter pouco resultado também. Então, eu acho que gerenciar essa matriz de esforço e resultado é importante para a gente, em toda fase da nossa carreira, a gente saber qual é o nosso motor 1, qual é o nosso motor 2, aonde a gente dedicar esforço, né? Aonde a gente dedicar a nossa atenção. Então, a gente tem um tempo limitado para resolver todos os problemas que a gente tem que resolver. Então, se você está dedicando a sua atenção a uma coisa que não te dá muito resultado, está na hora de mudar, né? E a gente percebe que isso acontece muito, essa falta de gestão, né, dessa matriz que você está falando, porque o médico muitas vezes não planeja. Aí a gente cai na pergunta 1. Ele não planeja, ele não tem uma visão de longo e médio prazo, ele fica muito na reação, vai reagindo às situações que vão surgindo, né? E aí, naturalmente, ele se perde um pouco nessa matriz, certo? Certo. Posso perguntar? Pode. Toma lá da cá. Vamos lá. Não, e isso faz com que ele tenha o que gera, o que pode estar faltando para o médico que está nessa matriz de esforço versus resultado errada. Está faltando uma direção, né? Tá faltando um posicionamento. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre em grandes mentorias, em bons cursos, que ajuda o médico a tomar a direção certa, na hora certa, para que ele não esteja fazendo muito esforço para ter pouco resultado, tá? Mas vamos começar aqui com a terceira pergunta. Posso? Bom, pergunta 3, tá? Por que médicos excelentes continuam trabalhando muito e sobrando pouco no final do mês? Vamos lá, né? Passou muita gente pelo Descomplique que a gente teve que resolver esse problema, né? Já. É uma realidade muito mais comum do que os médicos imaginam, né? Quem está nessa situação pode se sentir uma exceção, mas eu posso dizer que essa é a grande maioria. Isso resume, em partes, né, a trajetória do médico. O médico trabalha muito, 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 e no final ele percebe que sobra pouco. E aí ele quer ganhar mais e ele nem sabe como fazer, né? Porque não tem tempo para escalar. Caramba, como que eu vou ganhar mais se eu já atendo todos os dias, se eu já dou um plantão, se eu já tô com o meu tempo muito consumido? E aí ele tá diante de um problema. Porque eu falei em algum episódio, né, que o sonho da agenda cheia, ele é muito nobre, mas ele é um sonho que tão logo ele é alcançado, ele é substituído. Você para de querer a agenda cheia para querer o quê? Mais tempo de qualidade, uma consulta com mais qualidade para o paciente. Você para de pensar na quantidade e direciona para a qualidade. Então, quando isso acontece, né, caramba, você se dá conta que você está ganhando menos do que você poderia para a energia que você gasta, né? Te sobra pouco dinheiro, você está com um problema de administração financeira. O que está entrando não está sendo, né, condizente com a energia, com o trabalho que você está direcionando. E aí podem ter vários problemas associados. Você pode estar com um problema de precificação, te fazendo ter uma margem muito pequena. Você pode estar com um problema de trabalhar uma política, né, de negócio. Você pode trabalhar com desconto, você pode trabalhar com preço diferenciado para amigos, para familiares. Isso é tão comum, é uma dor real, assim, do médico. Clara, como é que eu faço? Eu já pratico preços diferentes para amigos, para familiares. Como é que eu conduzo isso? Se você pratica preços diferentes, que te traz uma margem muito pequenininha, é claro que você vai estar trabalhando muito, consumindo muito produto, consumindo estoque, precisando fazer mais gestão disso. E, caso isso não esteja sendo feito adequadamente, você vai sentir que está sobrando pouco dinheiro, certo? Então, se você hoje trabalha muito e não ganha o que você gostaria, pare para pensar. Alguma coisa está errada no seu modelo de negócio. Trabalhar mais não vai acompanhar o ganhar mais. Por quê? Chega um momento que você não consegue trabalhar mais, você chega num teto. E aí é o momento que você vai precisar fazer uma melhor, né, utilização do seu tempo. O seu tempo trabalhado vai precisar valer mais, vai precisar ganhar mais pela sua hora trabalhada. Muito certo? Bom. Certo. Mas aí a gente já entra numa parte, né, não vou dizer chata, mas uma parte que muitos médicos se negam a olhar, que são para os seus números. E aí que está um problemão, né? O médico se nega a olhar para o quanto a estrutura dele custa, quanto que vale, né? Quanto que você tem de despesa para ter 1 hora de consultório funcionando? Muito médico não responde essa pergunta, não sabe. Então, como é que você quer ter um negócio lucrativo? É muito difícil. Sim, certo? E se você não controla aqueles números, você não melhora eles, né? Então, você tem que aprender a saber sobre seus números para você ter a exata noção aonde está indo o dinheiro,
né? Para você conseguir controlar todas as variáveis. Porque o que a gente não mede, a gente não melhora. Então, assim, e isso faz toda a diferença, né? Me veio agora uma situação que eu vou até compartilhar, não vou citar, óbvio, o nome da pessoa, ela vai saber que é ela. Uma mentorada nossa entrou na mentoria e a nossa proposta é fazer o médico ter um negócio, né? É programa de crescimento médico. A gente quer que o médico cresça no cenário dele hoje. Então, cada um tem ali uma situação que, né, quer ter um alvo de crescimento. E essa colega, ganhando bem, faturando bem na clínica dela, a dermatologista, entrou com essa pretensão, né? Eu quero vender mais, eu quero ocupar melhor meu espaço, trazer uma equipe, né, para trabalhar comigo e tal. E aí, quando a gente foi olhar para a situação dela, a gente faz tipo um raio-x, né? O que está acontecendo, a gente viu. Na primeira conversa, ela falou comigo, porque eu paguei de imposto mês passado, algo próximo de 22 mil. E aí eu perguntei, tá, mas você está em qual enquadramento? Eu tô no Simples Nacional. Quando ela foi me falando isso, eu falei, opa, bandeira vermelha. Tem algo errado com a sua contabilidade. E a médica, coitada, ela não sabia para onde inventava. Ela falou, olha, a minha contadora me manda as guias. Ela não sabia que, tipo, naquele faturamento que ela estava, naquela situação, ela estava enquadrada num regime que estava fazendo com que ela pagasse muito mais imposto. Então eu falei, olha, para tudo. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é olhar para esse enquadramento. E aí a gente tem um parceiro contador, enfim, eu coloquei eles em contato. E ele realmente falou, Clara, olha, tiveram meses que ela pagou a mais 10 mil reais do que ela poderia. Então, eu conversei com ela e falei, olha, não adianta nada eu te ensinar a ganhar mais. Eu te ensinar a colocar mais dinheiro pra dentro. A primeira coisa que você vai precisar fazer é enxugar esse ralo. Porque senão eu vou estar te ajudando a ganhar mais para você ser sócia do governo numa proporção muito maior do que precisaria. Então, essa é a realidade de muito médico. Pagar coisas que não sabe, né, do porquê que tá pagando, se tem uma situação melhor. Lembrem-se, vocês são os donos do negócio. Você é o maior interessado em ganhar mais, em economizar. Então, não caia na ilusão de, eu tenho um bom contador, tenho um contador legal. Ter um contador legal não quer dizer nada. De repente, é uma pessoa que também não está fazendo por má fé, mas também não está querendo fazer algo muito diferente do que ele está habituado. E aí te coloca numa situação que, como essa colega estava pagando, no mês ela chegou a pagar mais de 10 mil reais extra do que ela precisava. Caramba. Olha como isso pode ser grave. Tanto é que eu falei com ela, olha, se você vai mudar para esse contador, eu não quero nem saber. Como está, não dá pra ficar, porque senão eu não vou ficar... Mas ela resolveu, né? Ela resolveu a situação. Eu falei, eu não vou te ensinar a ganhar mais se tem um ralo tão grande. Então, ter um negócio mais lucrativo, ele passa por fechar ralos. E você só vai fazer isso no momento que você decide olhar para esses números. Muito bom. Certo? Uhum. Vamos embora para a próxima pergunta, então? Bora. Vamos avançar. Essa daqui é boa. Essa daqui é boa porque a gente já teve nessa situação aqui. Essa pergunta tranquilamente poderia ter sido feita por mim. Doutor Cláudio, em que momento o consultório deixa de ser um sonho e vira minha prisão? Não, isso acontece quando o médico ele tá ali sufocado pela própria agenda, né? Ele tem uma agenda que tudo depende dele e ele não pode viajar, ele não pode adoecer, ele não pode faltar, né? Ele não pode fazer nada. Se ele der um suspiro mais alto, a agenda desmorona. E tudo depende dele. Então, assim, o que a gente ensina é que você crie uma equipe, né? Que você consiga ter ali outras fontes de renda no consultório, né? Que você não monte toda a estrutura dependendo só de você, né? Porque senão vira uma eu presa, né? A gente já esteve nessa posição e é muito ruim, né? Eu lembrei de 2 exemplos que eu vou querer trazer aqui, porque você vai lembrar. A gente, e não tô me reclamando porque foi a fase, a gente tava na agenda cheia e achando maravilhoso, eu até falei que eu fazia selfie 11 horas da noite saindo do consultório felizona, só de paciente particular, faturando alto, ótimo. Só que isso era minha prisão. Teve uma situação que eu caí no banheiro de casa, você lembra disso? Quebrei 2 costelas aqui à direita. Eu só não fui trabalhar no dia que eu caí e quebrei. No dia seguinte eu tava trabalhando. Tramal, direto, porque eu não conseguia. Onde eu ia enfiar o paciente? Onde eu ia, como que eu ia remanejar uma agenda que estava cheia? Então, eu vejo colegas que chegam hoje pra gente com a expectativa de agenda cheia por 3 meses, 4 meses. Eu falo, para. Ter previsibilidade não é isso. Não é ter agenda ali acumulada por tantos meses pra frente. Porque se isso estiver acontecendo, ou você está com um problema de precificação, ou tem alguma coisa errada no seu modelo de negócio. Então, não queira essa previsibilidade. Não é isso a previsibilidade, né? Essa foi uma situação. E a segunda situação foi véspera de casamento. De repente, você nem lembra desse detalhe. A gente não teve fotos pré-wedding,
Você lembra? A gente não tem fotos, aquelas fotos bonitas que casal faz É pré-wedding. verdade. Por quê? Porque a gente marcou numa data, bloqueei a agenda, tudo certinho, combinei com o fotógrafo, com o Hugo, tudo certo. No bendito dia choveu. E aí não dava pro local que a gente ia tirar foto, não era em estúdio. E a gente não conseguiu tirar foto. E aí, vamos marcar a próxima. Não, eu tinha marcado na semana do casamento. Eu não tinha como fechar a agenda outro dia, porque a gente ia tirar lua de mel, já tinha fechado por um tempo ali. Como é que eu ia marcar os pacientes para, sei lá, um mês depois? Então a gente não teve foto para wedding. Porque o meu sonho, naquela ocasião, era a minha prisão. Quantos colegas estão nos ouvindo aqui hoje que passam por isso? Tem um congresso legal, não conseguiu planejar, não conseguiu organizar com tanta antecedência, aí você acaba não conseguindo ir. Ou alguma situação que aparece, uma oportunidade que surge, você é convidado para participar, de repente, de um podcast. Putz, eu não posso fechar a agenda nesse dia, porque eu tenho que trabalhar e trabalhar muito o tempo todo. Nem se permite, né? Não tem o principal, que é a liberdade, né? De poder escolher, de poder fechar o consultório. A gente, ano passado, não lembro se eu tinha feito isso antes. A gente fez 3 viagens internacionais, né? Eu fechei a agenda, 2 foram de trabalho, né? Mas fechei a agenda e não sofri com isso, né? O consultório continua bem, faturando bem, e a gente viajando 3 grandes viagens internacionais. Então, assim, dá para ajustar, né? Dá para trabalhar bem e dá para se divertir bem, né? E você não sofrer com isso, porque o médico, ele, às vezes, é assim, né? Às vezes a gente está se divertindo bastante, está aproveitando a vida e a gente se culpa, né? Nossa, mas será que era para eu estar trabalhando? Será que era para eu estar enfurnado lá no consultório, né, de segunda a sexta até 10 horas da noite? Não, não é, né? A gente já passou por isso, não é legal, né? É isso que eu falo, é legal até você conquistar. Aí você parece uma pessoa ingrata. E quando você conquista, você fala, não é isso que eu queria, não. Não sabia que era assim, não. Tô fora. Não é gratidão. É fase. Tá tudo bem se você estiver passando por essa fase. Se permita fazer algo diferente, né? Posso perguntar? Sou eu agora, né? Não. Ah, não? É você? Não, sou eu. É tu. Tu que pergunta. Quinta pergunta, então. Posso? Quinta pergunta, tá. Vamos lá. Isso aí. Qual a diferença entre ter um consultório e ter um negócio médico? Eu adoro trazer essa palavra, negócio. Desde o início do Descomplica, a gente traz esses termos, porque a gente sabe que isso mexe com a identidade do médico, né? Falar pro médico que ele é um vendedor, que ele tem um negócio, tem vezes que machuca, também, né? Alguns médicos se sentem, não. Então, a gente desde sempre fala esses termos para realmente dar aquela sacudida, né? Mexer na identidade do médico. Ter um consultório é fácil, né? Pode não ser seu consultório, você atende no consultório. Ter consultório é ter paciente. Você tem ali uma agenda, você faz residência, você tem um consultório, né? Você tem um consultório ali que está girando, que está acontecendo, que não tem, né? A administração do governo, do estado, do federal. É um consultório, você atende paciente. Ter um negócio é você incorporar um empresário. É você entender que você já falou sobre isso em outros episódios, que você é muito mais do que um CRM. Você é um médico, você é um empresário e você tem que desempenhar bem as duas coisas. Tem que ser tecnicamente muito bom, muito resolutivo, mas você tem que ser um bom empresário. Você tem que olhar para o teu negócio com o cuidado que isso exige. Então, não dá para você pensar assim, eu vou olhar, fazer reunião com a minha equipe quando der, na brechinha que der essa semana. Isso é lidar com o teu consultório como um consultório, assim, que você não está querendo dar a energia que precisa. Dar a energia que precisa para o teu negócio crescer é você ter um horário para você liderar a tua equipe, você ter muito claras as metas que você quer desenvolver, o que você vai precisar fazer para alcançar a meta. É muito bonito falar, eu tenho meta, eu quero bater tantos 1000. Tá, o que você vai fazer para alcançar isso? É o teu plano de ação. Se você só tem metas muito bonitas e acha que vai jogar isso pro universo, tudo vai conspirar, você até pode acontecer, né? Por uma sorte, você alcançou a meta, mas você quer depender da sorte? Eu não quero. Então, a gente, além da meta, tem que definir o que eu preciso fazer, esse plano de ação para alcançar esse objetivo no prazo que eu defini que quero alcançá-lo. Certo? Então, eu acho que, assim, para sair do consultório e ter um negócio, é você encarar o teu consultório, a tua clínica, com a importância devida, dando a atenção para essa parte burocrática, administrativa, que muitas vezes não é, né, o que o médico mais gosta. Só que, cara, se você só quer fazer o que você gosta,
você não vai conseguir os resultados que você tem potencial de conseguir. É criança que só faz o que gosta, né? Né? A Eva, gente só tem faz o que filho, gosta. né? Nossa, né? Vamos tomar banho. Não é no momento que ela quer, né? Mas, assim, a gente tem que obrigar, porque se deixar, só faz o que gosta. Mas adulto, pô, médico adulto tem que fazer o que não gosta. Ah, não gosto de postar. Ah, não gosto de fazer story. Ah, não gosto de liderar a secretária. Cara, então você vai ter um resultado mediano ali. Vai ser aquele médico mediano ou medíocre, né? O medíocre ofende, né? Você é um médico medíocre. Caramba, você se sente assim, cara, a Clara foi bem babaca. Só que você, né? Só que você esquece que medíocre é o quê? Mediano. Aí você não se sente mal de falar, eu tô na média. Tá na média, tá bom. Ser medíocre é ofensivo. Não, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, vamos sair dessa mediocridade, certo? Quem tá aí disposto? Isso aí. Se doeu aí, você tem que melhorar isso agora. É pra ter doído. Né? Às vezes a gente vai dar um sacode, né? Um sacode são O sacode é importante pra gente olhar as coisas de uma forma diferente, tá disposto a fazer diferente. A gente não tá aqui só pra fazer carinho também, não. Né? Não mesmo. Nossos mentorados que digam. É verdade. Agora sou eu? Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Então a gente falou, né? A diferença de ter um consultório para o negócio. O que muda no momento que o médico assume que não basta ser só médico? Porque tem muitos que estão virando essa chavinha agora. Caramba, então eu já entendi, não basta só... O que vai mudar? O que muda para essa pessoa? Ele começa a entender que ele precisa ter algumas outras habilidades que a faculdade não ensinou, que a residência não ensinou. Que ele tem que aprender, que ele tem que consumir os nossos cursos, né? Que ele tem que ir para mentorias. Não precisa ser a nossa, não, mas escolha alguém para te Tem muita coisa boa no mercado, liderar, gente. Tem muita coisa legal. Tem muita picaretagem, mas tem muita coisa boa. Tem muita gente Sim. boa falando conteúdo gratuito, conteúdo pago, né? Sim, mas eu acredito que você tenha que pagar, porque o comprometimento passa pelo bolso. Quando a gente investe 10, 15, 20, 30, 70, 90, 200, igual a gente já investiu, 300, você se compromete muito mais. Porque você pensa assim, esse dinheiro tem que voltar. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer acontecer. E volta. Estão me orientando. Uhum. Né? Porque existe uma diferença gigantesca entre a gente orientar e a pessoa implementar. E é na implementação que as coisas acontecem. Então, inclusive, eu recomendo fortemente que quem está acompanhando... Esse daqui já é o nosso 5º episódio. Se você não assistiu os outros, assista. Eu recomendo fortemente que você assistindo esses episódios, você não use só para ser um tempo para espairecer. Não, use, né, com inteligência o que a gente está trazendo aqui. Sim. Use e tente aplicar alguma coisa, tente trazer alguma coisa diferente para o teu dia a dia. O que dá para ser melhorado, o que dá para ser implementado. Porque é isso que vai fazer resultados acontecerem, né? Não são frases bonitas, né? Não são boas ideias. São ideias que estão sendo aplicadas, né? E o principal, eu acredito, que é o médico aprender a liderar. Aprender a liderar a sua secretária, aprender a liderar, né, os seus colaboradores, se tem algum outro médico que trabalha com ele ali, aprender a liderar o seu paciente, parar de vender só uma consulta ou uma cirurgia, não, você liderar efetivamente o seu paciente para ele chegar no resultado. Uma transformação, né? Para ele chegar naquele... Tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B. Porque dificilmente quando você vende só uma consulta e só uma cirurgia, o paciente não vai mudar, não vai mudar a vida do paciente, né? Mas se você está ali liderando ele, né? Pô, semana a semana, mês a mês, para ele efetivamente mudar a vida dele, você, vai ter muito mais impacto na vida do seu paciente. 2, você vai ter um paciente muito mais grato e ele vai te dar mais indicações, que é o que a gente, né? O que a gente prega. E 3, você vai ter um consultório muito mais lucrativo, né? Então, aprender a liderar, eu acho que é a principal ferramenta que o médico tem que aprender depois que sai da faculdade, da residência, e que as pessoas não ensinam, né? Nem a residência ensina. Verdade. Posso perguntar? Pode perguntar. Vamos lá, gente. Tá quase, hein? Agora é a 6ª? A 7ª pergunta. É a 7ª. Caramba, essa aqui é boa, hein? Vamos lá. Qual foi a pergunta que mudou a forma como vocês enxergam o consultório hoje?
Tá. Vamos lá. Lá atrás, a gente queria ter um consultório. A gente contou isso. Eu pensei bem para não ficar redundante de coisas que a gente já falou aqui. Porque a gente, no primeiro episódio, contou como é que surgiu, né, o projeto Descomplique, como é que foi a nossa abertura de clínica. Então, vale a pena assistir para não ficar aqui falando muito mais do mesmo, né? Mas lá atrás, a gente se perguntou, que eu acho que foi bem divisor de águas, se a gente devia entrar no plano de saúde ou não. Foi um momento que a gente foi bem consciente na nossa escolha. Até o nosso próximo convidado, ele vai ter uma influência nisso, né? A gente conta depois. O próximo episódio é com convidados. Então, aguardem que semana que vem vai bombar. Um convidado quente. A gente vai ter oportunidade de falar sobre essa decisão também. Mas eu acho que ali, eu lembro que na época a gente se fez essa pergunta. Se a gente pegar planos de saúde, a gente vai ter o consultório que a gente quer ter? Então, eu acho que essa pergunta mudou toda a nossa decisão e a direção de onde a gente foi. Porque a gente decidiu que não. Se a gente tivesse pego o plano de saúde, a gente não teria o consultório que a gente queria, oferecer o atendimento da forma que a gente queria. Faz sentido? Sim. Acho que foi uma boa resposta. Respondeu bem? Sim. É porque é a primeira dúvida do médico que sai da residência ali, né? O que eu vou fazer? Vou pegar um plano de saúde, que é um caminho mais fácil para ter o paciente. Eu vou me virar sozinho, vou para guerra, que a gente chama, né? Que aí... E não tem caminho fácil, né? Eu falo, depende do momento que você quer roer o osso. Você pode começar isso no início, escolhendo particular. Que aí você vai roer um osso de, nossa, agenda vazia, controlar a ansiedade, porque é um fator ali de estresse, né? Você ir pro consultório, não ter paciente, sabe? Ter fé que aquilo vai melhorar e ter paciência. Muita coisa ali envolvida que você vai precisar roer o osso. Ou você vai pelo caminho mais fácil, inicialmente, que é pegar o convênio, movimenta a agenda, tem a ilusão que vai ser um processo muito natural sair do convênio, basta a sua agenda encher, você começar a ficar conhecido e aí você pivota para o particular. Muitos colegas se encontram nessa situação, percebem que isso não é natural, que não é tão intuitivo, não é tão realmente natural ir para o particular, porque você estruturou o teu modelo de atendimento, teu modelo de negócio para o convênio. Então, não vai ser natural migrar para o particular. Agora, é um universo totalmente possível, né? Então, se você que está aí assistindo se encontra nessa situação hoje, estar no convênio e não querer isso para daqui a alguns anos, tá nas suas mãos fazer diferente. Não vai ser natural. Tem vários cases no Descomplique que você fez a pessoa sair do convênio e que agora ela fatura 3, 4, 5 vezes mais, com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Muito bom. Isso é o propósito, né? A pessoa ser dona do seu tempo dela, do seu nariz, das escolhas, né? do quanto ela vai ganhar. Com certeza é um motivo de grande orgulho nosso. Isso aí. Próxima. O que todo médico, doutor Cláudio, precisa organizar antes de pensar em crescer. Porque quem está aqui assistindo, né, o Descomplique Cast, quer crescer. Programa de crescimento médico, quem entra na nossa mentoria quer crescer. O que a pessoa precisa refletir, enfim, organizar para crescer? Bom, eu acho que o básico são 3 coisas que ele precisa alinhar antes para já crescer certo. Tá? Primeira coisa, o financeiro. Entender bem os seus números, sua taxa de sala, sua margem, o seu lucro. Então, se ele conhece bem os seus números, ele vai começar a metrificar isso e começar a ter metas para melhorá-los, né? O financeiro. O segundo, a agenda, né? Então, ter um tempo protegido, ter a lógica de atendimento, você proteger o processo, né? Proteger o que é importante para você. Por exemplo, para mim é importante malhar, ir para academia. Então, antes de gravar esse episódio aqui, eu fui para academia, já malhei, então já fiz minhas coisas, né? Então, se isso é importante para você também, cara, vá na academia antes, né? Proteja o processo da sua academia e depois vá para os seus pacientes já tendo cuidado de você, né? Eu acho que isso é muito importante. Esse proteger o processo, é legal a gente pausar um pouquinho nele e colocar uma lupa, né? O que é isso que a gente fala tanto, né? Se você tem algo que é importante, você não pode fazer condicionado à sua vontade, sobrou ou não tempo. Então, se você identifica que, caramba, para eu crescer o meu consultório, atingir meus objetivos para 2026, eu preciso ter um momento com a minha equipe de liderança, para treinar, para ensinar todo mundo a vender. Eu preciso ter esse momento. Você vai vincular isso a estar com vontade ou não? Vai vincular se o paciente faltar ou não? Não. Proteger o processo é o quê? Bloquear um horário de agenda, alinhar com todo mundo, que nesse dia, nesse horário, vocês vão sentar para conversar sobre determinado assunto. Cada um vai proteger o que para você
é o teu 80-20. A gente fala muito disso, né? 80-20 é o quê? São poucas coisas que você faz que são capazes de impactar muito nos seus resultados. Volta naquela coisa do início que você falou da matriz também de prioridade. Então, o que são as coisas que você tem que proteger para fazer o teu negócio crescer, para você ter os resultados que você deseja ter em 2026? Isso é proteger o processo, certo? Certo. E terceiro, equipe. Faltou o terceiro. Equipe. Então, ter as pessoas certas, ter claro o que cada pessoa tem que fazer todo dia ali, né? Porque o óbvio tem que ser dito, né? Então, assim, você cria pros médicos, né, os pop-ups ali, né, os prompts do que cada funcionário tem que executar ali. Eu acho que isso ajuda bastante, né? E saber cobrar isso da equipe de uma forma que a pessoa sinta que ela também está trabalhando para o sonho dela. Está trabalhando com você para o sonho dela. Então, isso é muito importante. Saber liderar aquela equipe, fazer uma boa gestão das emoções ali. Eu acho que é fundamental para ter um consultório de sucesso, para começar bem. Então, olhar para o financeiro, olhar para a agenda e olhar para a equipe. Muito bom. Você falou do negócio, eu não vou deixar passar também não esse exemplo. Uma mentorada nossa trouxe esse problema. Clara, já inseri o protocolo, né? Eu tô com um POP definido, fiz checklist como você orientou, só que, cara, ainda assim tá ficando brecha de erro. O checklist tá lá ticado e a fulana não fez. Eu lembro. Aí eu falei com ela, olha só, vamos lá. Você ensinou ela a usar um checklist? Aí ela, como assim? Eu falei, ué, você ensinou pra ela que o checklist ele tem que ser ticado depois que ela faz a tarefa? E não. Eu falei, é óbvio demais pra gente achar que precisa ser dito, né? Então ensina ela a usar. Porque ela tava só ticando, não tava fazendo. Ela achava que o papel era ticar e entregar pra doutora que isso... Na ignorância, na limitação Entendi. dela. Eu falei, ensina que ela praticar ali o check, ela tem que ter feito. Porque aí ela vai lembrar que não fiz, vai diminuir, né? A gente espera que diminua os erros. Então, assim, o óbvio tem que ser dito, tem que ser escrito. Melhorou. Ah, então tá bom. A gente pensa, não é possível que eu vou ter que ensinar a pessoa a usar um checklist. Vai! Se a pessoa nunca teve acesso àquilo, não sabe, ou então usava errado, é isso. Posso fazer a pergunta final? Pergunta final. Já estamos encaminhando pro final? Acabou. Esse episódio foi mais curtinho. Mas tiveram vários insights aqui. Olha só, quem não acompanha ainda... Papel e caneta, a gente precisa anotarem as coisas, né? Para tornar o episódio, né, aplicável aí na tua realidade. Produtivo. Quem não acompanha o nosso conteúdo nas redes sociais, @Descomplique Seu Consultório. Então, Descomplique Seu Consultório no Instagram, acaba direcionando para todas as outras plataformas. Então, acompanha o nosso trabalho por lá. Você vai ver cortes aqui dos episódios para você ficar mais No animado Instagram, de assistir. no Spotify. Com certeza. Então, Tá? vai para a última aí pra gente... Então, 9. Se um médico ouvisse só esse episódio, qual pergunta ele deveria sair fazendo ainda hoje? Eita, forte, né? Porque a gente tem que tomar uma decisão. Se você chegou até aqui, até o final do episódio, e você não tomou uma decisão, o que eu vou mudar no meu consultório hoje? Você tá ouvindo errado. Não é pra ouvir assim só, tipo, e não mudar nada, né? Tem que mudar alguma coisa. Qual pergunta que ele tem que se fazer hoje? Eu acho que... Até em coerência com tudo que a gente já falou até agora, né? Se você chegou até aqui e você quer uma pergunta que eu quero, né, te provocar a fazer, reflita se hoje você vive a situação que vai te permitir desfrutar, viver o que você quer em 5, 10 anos. A vida que você quer ter daqui a 10 anos, ela está compatível com o que você está plantando hoje? E plantar é isso, né? São as decisões que você toma, as escolhas que você faz, os medos que você vence, os desafios que você está disposto a superar. O que você está fazendo hoje vai te permitir viver pessoalmente, profissionalmente, a vida que você quer ter lá na frente? Se a resposta for sim, parabéns. Se for não, a responsabilidade é 100% sua, seja pro sim, seja pelo não. Né? Então, os resultados que você vai colher daqui a 10 anos são frutos de decisões que você toma hoje. Certo? E eu acrescentaria, cara, se você quer melhorar o seu consultório, se é uma parte que você quer dar uma atenção, tenha um líder, né? A gente tem que ter líderes em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo,
na academia que eu tô malhando agora. Eu tenho o personal lá. Se não tivesse o personal, eu não estaria emagrecendo, não estaria atingindo os meus objetivos na velocidade que eu tô atingindo. Quiçá, não estaria atingindo, porque eu não iria, né? Eu só vou porque eu sei que o cara tá lá me esperando, entendeu? Então, o problema, às vezes, do médico no consultório dele é porque ele não tem um líder. Então, às vezes, ele não sabe que direção tomar, ele não sabe para onde que ele vai colocar a atenção e o foco nele, né? Poxa, o teu foco, a tua atenção tem que estar em alguns locais específicos. Você não tem que fazer tudo do seu consultório, né? Então, ter alguém para te direcionar, para que você tenha um caminho definido, é muito importante, faz você poupar muito tempo, né? Poupar muito... E tempo é vida, né? Então, assim, eu acho que o médico tem que sair desse episódio pensando nisso. Quem que vai me liderar nessa fase do consultório? E não precisa ser a gente, não, tá? Se for, será um prazer. Mas tem um líder, porque eu acho que isso vai te fazer gastar menos dinheiro, né? Vai te economizar tempo e você vai chegar mais rápido no consultório dos seus sonhos. Muito bom. Complementou Gostou? impecavelmente. Ah, que bom. Gente, siga nas nossas redes sociais, né? @Descomplique Seu Consultório. Assista todos os episódios, maratone, tá? Descomplique E conta pra Cast. gente aqui, a gente quer ver os comentários, a gente quer ver... Com certeza. né? É o feedback que a gente pode ter. A gente não tá numa live podendo olhar comentário. Verdade. Então, teu papel aí do outro lado é comentar esse episódio e pegar o link e disparar pros teus grupos. A gente é médico e sabe. Tem grupo de médico em tudo que é lugar. Dispara e fala, galera, ó, conteúdo de qualidade, claro, Cláudio, para que as pessoas assistam, né? E tenham acesso a essas informações, possam realmente ter as suas chavinhas viradas, né? Isso aí, conte com a gente, tá bom? Até o próximo episódio, que tá bom, hein? Quer dizer, Isso tá. aí. Vai estar, porque a gente vai gravar daqui a pouquinho, mas a gente já sabe que vai estar bom. Isso aí. Gente, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.